Doutor Renato, olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês aqui na live DP Estratégico em Pauta. O doutor Renato aqui, Renato Ungaretti. Muito agradecer o tempo de vocês nesse momento. Explicar um pouquinho mais do canal, do objetivo dele. O DP Estratégico em Pauta veio de uma necessidade que eu vi com alguns clientes, de alguns conceitos estarem ainda não muito explícitos, né, com relação ao mercado. E aí eu estou trazendo agora, toda quinta-feira, às 1h30, até as 2 horas, alguns convidados para fazer esse bate-papo com a gente. Eu estou aqui com o doutor Renato Ungaretti, ele é um grande colega meu e um parceiro de trabalho. O doutor Renato, ele é formado na PUC de São Paulo, em 97, é especialista tributário pela Fundação GV, e ele é sócio fundador do escritório UBS Advogados. Eu sou o Jean Santos, fundador do DP Parte, e tenho 23 anos de atuação na área de folha de pagamento e área de benefícios. Renato, deixar um pouquinho para você se apresentar, para a gente entrar um pouquinho mais no tema. Obrigado inicialmente já pelo convite, é uma honra participar aqui do seu canal, dessa live, né? Super importante você abrindo essa capilaridade da discussão, né? Para assuntos relevantes, como que você selecionou para a gente falar um pouquinho nesse bate-papo aí de 30 minutos. Eu sou sócio do escritório, como você mencionou, que atua, no caso, em várias situações envolvendo aí a corporação, né, da empresa como um todo, a parte trabalhista, tributária, contratos, societário. Eu sou sócio da área tributária do escritório, né, e aí um dos focos de atuação que a gente tem com bastante ênfase é justamente a tributação, chamada tributação previdenciária, envolvendo a folha de salário, as contribuições sociais e tudo que orbita aí o chamado custo Brasil da folha, né? E é um pouquinho do tema que a gente vai falar hoje aí, que é uma alternativa de redução desse custo em relação aí ao PLR e à premiação, né? É verdade, Renato. Esse é um tema que a gente já se fala a longa data, porque nas companhias que eu trabalhei, elas têm um PLR já atrelado a meta um pouco mais agressivo, algumas tinham prêmios, e aí com isso, trazendo esse tema hoje, PLR e a parte de premiação, muitas empresas ainda não conhecem, distorce um pouco com relação aos dois temas, mas a gente quer trazer para vocês aqui, pessoal, agora a explicação de cada um deles. A gente vai entrar agora explicando qual que é a diferença entre os dois modelos, Renato. O que é um PLR, o que é uma premiação? Eu vou até inverter, eu vou falar um pouco das semelhanças que são em menor quantidade, e depois a gente vai para as diferenças que são várias, né? Eu acho que as semelhanças, né, entre os dois, iniciando pelo propósito, né, por que implementar o PLR e por que pagar a premiação, né? O objetivo, evidentemente, final do empregador é aumentar a produtividade, criar uma meritocracia, né? É criar um ambiente saudável dentro da empresa que, de fato, traga uma remuneração adicional aos funcionários em relação ao contexto do que eles produzem, do que é avaliado. Então, essa seria a principal semelhança conceitual, vou dizer assim. Há uma segunda semelhança, que é a vantagem em relação à redução dos custos sobre a folha, né, chamados encargos sociais. Então, ambas as situações, tanto o PLR quanto a premiação, eles não têm os encargos sociais, tanto tributários, né, que são as contribuições sociais chamadas patronais, que são pagas pela empresa, como também não sofrem incidência do fundo de garantia, que não tem natureza tributária, mas também onera a folha de salários. Então, as semelhanças principais são essas. Quais são as diferenças? Várias, né? Daí, você abrindo aí um leque, são praticamente situações que, em alguns de uma forma comparativa, são pagamentos antagônicos. Antagônicos por quê? O formato do pagamento, a maneira de seleção e a aplicação, tanto do PLR quanto da premiação, seguem padrões bastante distintos, né? Primeiro, a formalidade. O PLR, né, para você formalizar uma participação em lucros e resultados, você tem que ter uma negociação coletiva em acordo ou convenção, ou um termo de acordo interno, né, que não vai ser discutido com o sindicato, mas o sindicato indica um representante, né? Isso tem que ser formalizado, né, de maneira bastante detalhada, vou dizer assim. Depois a gente até vai falar um pouquinho desses critérios. No caso da premiação, é o oposto. Não há qualquer tipo de formalização. É um pagamento por mera liberalidade do empregador. Ele paga se ele quiser, quando ele quiser, com a periodicidade que eventualmente ele vai definir, né? Então, a questão da formalidade é o primeiro ponto as diferenças, né? Indo para a questão da formalidade. No PLR, você tem que ter regras muito claras de pagamento, né?
Então, você tem que ter uma política de metas, por exemplo, definir que metas são essas, quando é que elas vão ser renovadas, né? A premiação não tem meta alguma, né? Muito pelo contrário. É espontânea, né? É espontânea, exatamente. É uma liberalidade do próprio empregador, né? A questão do arquivo também, né? No caso do PLR, você formaliza um documento que tem que ser arquivado no sindicato. No caso da premiação, nem documento é necessário. Você pode ter uma política interna, né? Mas essa política não precisa ser publicada, não precisa ser registrada em nenhum lugar, né? Não precisa nem às vezes ser mostrada para os funcionários, né? Então, esse é um ponto, né? A questão da participação do sindicato, né? No caso da premiação, ele não participa. Não há qualquer interferência do sindicato no pagamento de premiação, né? No caso do PLR, ou ele atua diretamente, né, na formalização da convenção ou do acordo coletivo, ou ele pelo menos indica um representante, caso essa formalização do PLR seja feita internamente na empresa. Então, esse é um segundo também, uma outra diferença grande, né? A questão das metas, que eu já falei um pouquinho. Sim. Cidade, que é um outro ponto também, que o formato de pagamento, no caso do PLR, ele pode ser feito em 2 vezes ao ano, não mais que isso, e com intervalo de pelo menos 90 dias. Né? Então, isso é uma regra específica e rígida da Lei 10.101, que é que regulamenta esse programa. No caso da premiação, totalmente liberada a periodicidade. Você pode pagar todo mês. Né? Então, é mensal. Então, até aproveitando, Renato, teve um caso de uma empresa que eu trabalhei que foram-se pagos do PLR ao ano, isso para gerentes, né, que às vezes tem essa disponibilidade, ao invés de ser uma vez por ano, queria para outros colaboradores. E foi pago 2 vezes, e aí pagaram uma terceira. Aí você tem o risco de descaracterizar o programa, né? Tem esse problema também. Exatamente. O programa, o PLR, ele tem que ser cumprido à risca. Se ele não for cumprido à risca, tanto no cumprimento quanto na própria aplicação, né, na formalização do programa, há um risco, às vezes, trabalhista, evidentemente, que o funcionário pode pleitear a aplicação compulsória daquele programa, né? Esse é um ponto que não foge até da questão tributária, e, ao mesmo tempo, se a empresa não formalizar de maneira adequada o programa pode ser descaracterizado para fins fiscais, ou seja, todo aquele pagamento que a empresa faz, sem que tenha um critério e uma formalidade seguindo especificamente a lei, né, que trata do PLR, esse programa pode ser desconsiderado pela Receita Federal, no caso da contingência tributária, e nessa desconsideração, tudo que foi pago para o funcionário acaba sendo onerado, ou seja, onerado pelos tributos e até pelo Fundo de Garantia também, ou seja, que não seria cobrança pela Receita, né, seria uma cobrança diretamente lá pela Caixa Econômica Federal, em suma, pelas fiscalizações ali trabalhistas em geral, mas na prática haveria esse risco. Então, esse cumprimento é absolutamente obrigatório. Né? Legal. Bom, Renato, vamos falar um pouquinho das vantagens aí. A gente sabe que o PLR, um pouco mais resumido aí que a gente comentou agora, o PLR, muitas empresas pagam por coletivo, aqueles valores menorzinhos, né, que é por acordo, sim, tem um cumprimento de meta básica lá da receita do bolo, que é o resultado, mas tem empresas que têm uma meta de PLR um pouco mais agressiva, que ela aumenta entre 2, 3, 4, até 20 empresas que pagam 7 salários. E aí tem empresas que também, além de usar isso, usa como incentivo de remuneração, que a gente comentou, a premiação. Mas a premiação não pode ter uma regra definida, porque senão descaracteriza, né? E aí a premiação, eu chego com o Renato, por ir na sexta-feira um pouco mais contente com o resultado, eu vou ver que ele bateu um resultado lá, não é PLR, tá, gente? Eu vou lá e dou para o Renato um valor, qualquer valor que eu considere lógico, um valor interessante, para que ele tenha um incentivo melhor. E aí não tem a incidência tributária de previdenciária e de fundo de garantia, mas a incidência ali talvez de imposto de renda, Renato. E aí um ponto que você colocou já também é importante, que é uma pequena diferença, uma diferença sutil, vou dizer, da tributação em relação ao PLR e à premiação, que é em relação à tabela progressiva do imposto de renda para o beneficiário, né? A premiação ela é um rendimento tributável. Ela segue o padrão da tabela progressiva do imposto de renda, que já incide sobre a folha de salários, ou seja, não há os encargos sociais patronais, mas o imposto de renda é devido e a empresa, como fonte pagadora, é obrigada a reter. Né? A vantagem em relação ao PLR é que o PLR também tem uma incidência de imposto de renda da pessoa física, mas uma tabela progressiva mais vantajosa. Então, os valores da tabela progressiva da lei do PLR são diferentes da tabela padrão das alíquotas progressivas do imposto de renda. Então, também é uma vantagem. Então, para o funcionário,
é mais vantajoso receber pelo PLR, porque ele vai vai ter um custo menor de imposto de renda, né? No caso da premiação, não há qualquer tipo de redução para o imposto de renda. Legal. Isso é interessante porque eu me lembro do meu primeiro PLR, fiquei muito feliz. Né? Acho que se você está... E aí, lógico, por trás disso tem algumas estratégias de remuneração que você tem que fazer. Tem algumas que eu presenciei, né? Que é você pegar, paga um valor um pouquinho menor ali, você ajuda até... Você toma, né, uma poupancinha todo mês e você acaba tendo... Tem empresas que fazem a provisão, como se fosse uma provisão de 13º férias, e ele paga aquilo no final do ano, mediante o abatimento de resultado que é feito. Isso eu achava muito interessante, porque você realmente não tem um imposto de renda, né? Então você fica livre ali, lógico que a fica na fonte, não tem instituição, mas era vantajoso, porque em vez de você receber um pouco mais, eu tinha aquela poupança que eu recebia no futuro lá, que ajudava muito a adquirir os planos futuros. Legal, Renato. Bom, disso, Renato, as vantagens, além de ter a vantagem de implementação, que é da remuneração para o colaborador, para que ele tenha mais resultado, e também a premiação, o PLR para ter mais resultado, e a premiação para ele ser mais incentivado, né, que é diferente também da comissão, também no caso, você aplicar isso com metas. Hoje eu acho que esse é uma dor de toda empresa, como é que você faz uma montagem de uma meta. E você colocar o resultado que você deseja alcançar, isso em ações, né? Isso é uma outra live, como é que faz uma meta. Mas em ações, acho que eu, por experiência com alguns trabalhos de consultoria e as empresas que eu trabalhei, eu vi que isso fez com que a empresa tivesse um bom resultado, uma boa alavancada. E aí um ponto importante já nessa questão das metas, que eu costumo comparar também dentro dessas diferenças agora conceituais, no PLR você define a regra antes, define a meta e você paga depois. Então, na verdade, já o funcionário ele já sabe o que ele precisa fazer para participar ou para ganhar aquela participação nos lucros e nos resultados da empresa. No caso da premiação, é o contrário, né? Você não há qualquer tipo de definição. A alteração que houve, né? E aí uma outra diferença também relevante entre os dois programas, a alteração que implementou essa nova política de pagamento via premiação, ela é muito recente, ela é de 2017, ela veio com a reforma trabalhista, então ela tem aí quase, está completando agora em novembro, completou 6 anos, né? Então é um período muito recente ainda, depois a gente vai falar um pouquinho em relação ao contexto do que já se discutiu sobre isso, ainda que já tenham 6 anos de vigência aí da lei que criou lá a reforma trabalhista. No caso da premiação, você tem uma postergação. Você primeiro faz, ou seja, o funcionário ele tem que ter um desempenho, que é o que a CLT, né, lá no artigo 457 diz, um desempenho além do esperado. Então, essa questão aqui é um pouco subjetiva ainda, né, do que é um desempenho além do esperado, o que ele fez além do que já era aguardado por parte dele para que ele recebesse aquela premiação. Aí que é um ponto de subjetividade, que é onde existe ainda um certo risco, não só tributário, como também até trabalhista. É verdade. Mas, assim, pelo menos o conceito que a gente vai entrar agora é a premiação de liberalidade, mas eu percebi, nos momentos que eu estava operando, fazendo a folha de pagamento ali, estando próximo do RH e da liderança, que isso era um sentido muito interessante. Porque como é que é liberalidade, você tem que ter um resultado que não... A pessoa ela faz um bom trabalho e aí, por isso, mesmo assim, ela espera por uma promoção, um reconhecimento de remuneração. Só que nisso é diferente, ela vai receber algo que não estava inesperado. Chegou de segunda-feira, fez um bom trabalho, de repente um bom resultado, que não é do PLR ali, né? Que é a Cometa, e ele vai acabar premiando com qualquer valor. Né? Então, eu acho que isso é um incentivo interessante. E a tributação você não tem a tributação de uma empresa voltada que nem para um salário, que eu comento que é 300%. Se a gente for compararmos aqui, o que a gente fala de remuneração estratégica? Uma empresa, o custo de um colaborador ele chega a 300%. Eu falo, tá? Por que 300%? 100% é do salário do colaborador. Os outros 100% tem encargos. Então, só de encargos, INSS, fundo de garantia, provisão e benefícios é mais 100%. Né? E, além disso, tem mais 100% da atração. A pessoa não vai chegar jogando. Ela tem que chegar, entender a cultura, entender o ambiente, trabalhar. Então, ela tem uma perca de resultado de 100%. E aí, você pagando esse valor como salário, tem esse impacto de aumento. Só que com premiação, você pode ter, além de ter o aumento para a pessoa e tem a movimentação, você pode ter um incentivo a mais sem custo desses 300% da empresa.
Fui bom na explicação, professor? Sim, acho que a questão do custo, é claro que é o que duas questões, já que acho que vão ditar, vou dizer, a aplicação desses dois sistemas de remuneração. Uma é a redução de custo, né, tributário, principalmente, e do fundo de garantia, e a outra é você estimular e criar, vou dizer, um bom ambiente de trabalho, uma meritocracia, né, uma maneira de você, de fato, dividir o seu resultado, permitindo que a pessoa participe da geração daquele resultado, né? Ou seja, ela sabe, ainda que no caso da premiação não há possibilidade de uma previsão, é uma combinação prévia, né, de uma certa forma, porque é uma liberalidade, né? Então essa é a grande diferença, que isso é uma sutileza, que a gente vai falar um pouquinho depois, em relação ao contexto do risco, né? Sim. O risco de você aplicar de uma maneira errada e depois esse pagamento ser desconsiderado para efeitos tributários, por exemplo, né? Legal. E resumindo assim, pessoal, doutor, o que é a diferença fiscal, né? Resumindo entre os dois, para o pessoal entender melhor, porque mesmo confunde um pouco. Mas o que é a diferença fiscal entre os dois, resumidamente? Então, a diferença fiscal, basicamente, é em relação à tabela progressiva do imposto de renda, né? Que tem os dois pagamentos, tanto o PLR quanto a premiação, sofrem a incidência do imposto de renda, mas a tabela é diferente. A tabela da Lei 10.101, ela tem faixas mais elevadas de valores. As alíquotas são as mesmas, mas os valores são diferentes, né? Então, ela termina a faixa mais alta de alíquota a partir de 15 mil reais, até quando você começa a ter a alíquota de 27,5%. No caso da tabela padrão de imposto de renda, é próxima de 5 mil reais, é 4.660, então é um pouco menos, né? Então, na verdade, quem recebe a premiação paga mais imposto de renda. Então, essa é a principal diferença. O restante da tributação não existe nos dois formatos. Então, na verdade, você não tem custos de encargo social. Então, aí é a grande semelhança, né? Legal. Bom, e nisso aí, qual que é o risco? Porque uma coisa, todo mundo, de repente, já vai querer chegar ali, querer movimentar um pouco na área ali, querer implementar, que eu recomendo. Mas o que é o risco, para a pessoa entender o impacto disso? Os riscos, eles são maiores, pelo que nós consideramos hoje no escritório, em relação ao pagamento de premiação. Por quê? Dois fatores principais. Na premiação, depois a gente fala um pouquinho do PLR em relação aos riscos também dessa segunda forma de pagamento. Na premiação, os riscos existem em maior proporção porque há uma maior subjetividade da aplicação da lei, há uma generalidade na previsão que foi colocada na consolidação das leis do trabalho. Isso daí gera uma certa dubiedade de interpretação, às vezes, do que é desempenho além do esperado, né, por exemplo, né? Então, é muito difícil, às vezes, de você precisar, né? Então, por isso que quanto mais esporádico, quanto mais aleatório for o pagamento, né? Lógico, tem que ter um resultado, né? O empregador ele não vai ter, de fato, ou vai pretender distribuir ou pagar a premiação tendo o resultado da empresa, mas há uma liberalidade e uma subjetividade maior na aplicação da lei. Então, o risco existe nesse aspecto. E em relação à premiação ainda, há uma situação ainda de pouca discussão, né? Não houve ainda um debate, talvez, muito acentuado e aprofundado em relação a quais são os critérios, em que contexto isso pode acontecer, né? Até mesmo em relação a fiscalizações que a Receita Federal tem implementado, elas ainda não foram, talvez, intensificadas a ponto de criar uma divergência, um debate, vou dizer assim, o que a gente chama de contencioso judicial e administrativo, quando vem, de fato, alguma autuação, e mesmo na questão trabalhista das reclamações. Isso, então, o risco em relação à premiação. Qual que é o risco do PLR? É a empresa não seguir a regra que a própria Lei 10.101 já traz de maneira taxativa. Então, se ela não observar de maneira criteriosa quais são os requisitos, né, observar todos os requisitos da Lei 10.101, que já são bem mais estratificados, o risco é uma desconsideração do próprio programa. Perfeito, perfeito. Bom, e nisso daí a gente tem alguns precedentes administrativos judiciais. Explica para o pessoal entender o que são os precedentes de ambos, as diferenças, né? E essa aplicação dos dois. O que são esses precedentes, na verdade, de onde eles vêm, né? Os precedentes administrativos, basicamente, vêm ou através de que a gente chama de soluções de consulta da Receita Federal, né? Quando uma empresa ou um contribuinte tem uma dúvida, ele apresenta essa dúvida para a Receita, a Receita esclarece essa dúvida. Esse é um ponto. E os precedentes de maior proporção são chamados decorrentes do contencioso administrativo, quando as empresas sofrem um auto de infração por não terem aplicado a regra corretamente do PLR ou ter desvirtuado o conceito da premiação, no caso.
né? Hoje, os precedentes, na esfera administrativa, são em maior proporção para o PLR. Por quê? O PLR é uma lei que foi criada em 2000, né, 2000 para 2001, né, já tem aí 23 anos de aplicação, então já tem aí uma enorme, várias discussões desde que ele foi criado, né, para que houvesse já uma certa depuração e uma jurisprudência, que nós chamamos, em relação a algumas controvérsias que foram existindo ao longo desses últimos 20 anos. No caso da premiação, esses precedentes não existem ainda em tão larga escala, porque a Receita Federal ainda não vem atuando, ainda atua, mas de uma maneira não tão intensa em relação a algum questionamento que possa haver em relação ao pagamento da premiação, né, e cobrando ali os encargos sociais, as contribuições sociais, né, isso na esfera administrativa. E na esfera judicial, o contexto é muito parecido. Também há vários precedentes, já discussões aí nas mais variadas situações no pagamento do PLR, né, e no caso da premiação, essas discussões ainda são mais tímidas, né? Não há ainda, por exemplo, esse assunto não houve tempo ainda de uma análise nos dois tribunais principais que tratam da matéria de matéria tributária, Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, ainda não chegaram a analisar o contexto da premiação no formato da lei que trouxe a reforma trabalhista em 2017. Até porque, né, se a gente for ver, o PLR já tem o quê? Tem 2 décadas já, vamos para a terceira, né? Então, é um tema que já está um pouco mais, tem uma discussão melhor para o mercado. Como o prêmio é pouco, talvez, utilizado, tem pouco se falar dele, né? Até por isso que a gente está trazendo, no momento que você começar a usar, ele começa a entrar em discussão. Então, acho que eu penso de forma mais simplória, né, dessa forma. E aí, doutor Renato, recomendando aí na sua experiência aí, vou falar um pouco da minha situação, como é que você indica um início de aplicação dos DCMs? Então, acho que o ponto principal, né, para uma tomada de decisão é avaliar o propósito, o que a empresa quer implementar. Ela quer uma questão mais rígida, mais formal, evidentemente o PLR é a ferramenta mais adequada. Ela quer criar metas, por exemplo, para que os funcionários eles tenham, de fato, um olhar para o futuro e saber o que eu preciso fazer para ganhar aquela participação. O PLR, evidentemente, é a ferramenta adequada. Se, por outro lado, a empresa não quer ter essa rigidez, quer premiar, mas de uma maneira subjetiva, né? Então, tem casos que a gente analisou aqui no escritório, que os sócios, o empresário não quer ficar vinculado a um texto previamente combinado. Ele quer simplesmente dizer, olha, tive resultado esse ano, vou avaliar de maneira subjetiva. Isso pode acontecer, tá? Dependendo do formato da empresa, principalmente são empresas que talvez, às vezes, evidentemente, não têm uma governança vinculada para o mercado de capitais, né? Sim. Que tem cotação na Bolsa de Valores, já é mais complicado você aplicar uma regra de premiação, né? Ela tem uma subjetividade que, às vezes, até o próprio sistema de governança não permite que seja aplicado. Então, depende muito do propósito pelo qual a empresa quer criar o programa. Concordo. E colocando como exemplo prático aqui, pessoal, eu trabalhei em algumas empresas aí, e dentre elas que tinham um resultado muito mais claro, objetivo, era quando tinha o PLR e o bônus, né? A diferença é mais o PLR definido, primeiro, né, qualquer fatia do bolo ali que a empresa quer alcançar de mercado, resultado e tudo mais. Ela conquistou esse resultado, esse objetivo. Feito isso, que ela quer alcançar, que é geralmente o board da companhia, os diretores, eles definem a direção. É onde você cascateia para o time, todas as áreas, como é que vai ser o atingimento. E aí, lógico, do atingimento você pode colocar aí como algumas dicas, né? Entre 3 a 5 metros, tem que ser no modelo Smart e tudo mais. Doutor, acho que o bate-papo foi legal, quero abrir um pouquinho para perguntas aqui, eu vi que tem algumas, eu vou deixar aqui o tema, e aí eu vou deixar o pessoal também colocar algumas perguntas que eles acham interessantes. Eu vou colocar aqui, agradecer também a Amanda, aqui, o Eric, estão aqui agradecendo o evento, do Leandro Trevisan. Ele tem alguma premiação que tem isenção de imposto, tanto para o funcionário como para a empresa? Que eu conheça, não. Não, porque a premiação, conceitualmente, ela é um acréscimo patrimonial. Então, ela sendo um acréscimo patrimonial, ela está sujeita ao imposto de renda. Né? Então, não há nenhuma isenção nesse tipo de contexto. A isenção fiscal, né? Porque, na verdade, seria o fisco ou o governo isentando algum pagamento, dizendo, olha, aquilo ali, apesar de ser acréscimo patrimonial, eu não vou cobrar o imposto de renda. Né? Entendi. Mas hoje, na experiência que você teve, porque a minha é mais de carreira entrando, no seu caso é mais de elaborando para o OBS junto aos clientes, fazendo essa montagem. A maior dificuldade quando tem é quando você tem que definir a fatia do bolo e o que ele vai ter ali de alcance, certo?
Exatamente, já é definir, é claro, mesmo na premiação, onde há uma certa não só liberalidade, como subjetividade, evidentemente, empresas que têm uma preparação e um planejamento financeiro mais adequado, elas já vão, eventualmente, separar, eventualmente, fazer uma reserva, né, uma provisão, eventualmente, até, do que pode ser colocado a título de provisão. Então, essa liberalidade e subjetividade, ela não pode ser feita de uma maneira, vou dizer, não programada também, até para que a empresa possa ter aí uma previsão do que ela vai distribuir, ainda que seja uma questão que ela não vá combinar previamente, né? Em função Legal, da legalidade. O Leandro está agradecendo aqui. Vamos colocar a pergunta da doutora Maria Ângela aqui. Existe tributação para prêmio que não seja em dinheiro? Obrigado, doutora Maria Ângela. Uma boa pergunta essa. Em tese, deveria haver tributação, porque, vamos supor, você recebe, ao invés de você receber o dinheiro, você recebe um carro, né? Premiação é um carro. O carro também representa um acréscimo patrimonial. A pessoa pode ficar com o carro ou pode vender o carro, realizar a venda e guardar o dinheiro. Então, ainda que não seja o pagamento via dinheiro propriamente dito, que é o mais comum, mas possa ser uma utilidade, por exemplo, na teoria haveria a tributação, a não ser que o valor do prêmio fique abaixo do limite de isenção para imposto de renda. Daí sim, daí a lei cria uma isenção e até um determinado valor não se paga imposto. Legal. E colocar até como exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei que eu fui deparar com a folha ali e percebi que estava tendo uma entrada de custos de valor de veículo. Mas por quê? A empresa ela foi autuada pela Receita, ela disponibilizou o carro para a liderança e aquele carro estava tendo tributação. Bom, é um benefício que ela teve que fazer, transitar o evento pela folha e tributar pelo imposto de renda. Tem isso também, né, doutor? Exatamente, tem que transitar. Aliás, é uma recomendação que isso transite pela folha, porque se não transitar pela folha, eventualmente numa fiscalização, a empresa pode ser cobrada do imposto. Ainda que o imposto seja, o contribuinte do imposto seja o beneficiário, que seja a pessoa física, a empresa ela é responsável tributária pela retenção, né? Então, na prática, esse trânsito pela folha seria recomendado, né? Sim, é um tema interessante, vamos ver que a gente vai ter isso na próxima live, né, convidado aí, mas a Amanda colocou um tema legal aqui. Geralmente os empresários acham que isso é somente custo de folha. Não é custo, né? É um benefício que tem tributação. Alguns casos, lembrando, se não preocupa com o valor de remuneração, pode pagar na retenção de talentos. Ou seja, se ele realmente não tem uma boa remuneração adequada ao mercado, com um bom benefício de atração, você vai perder a pessoa. E aí o custo maior é o quê? É a atração da pessoa no atingimento da rotina que ela tem que entregar. Obrigado, Amanda. Eu vou colocar mais uma pergunta da Amanda aqui, e ela colocou: quais são os benefícios para que os empresários comecem a implementar alguma estratégia de remuneração? Tem alguma recomendação, doutor? Os benefícios eu coloco basicamente em duas situações. O benefício fiscal, evidentemente, porque ele vai ter um custo tributário e de fundo de garantia inexistente, né? E há um benefício que eu coloco até maior, que é a rentabilidade da empresa, né? A produtividade que vai aumentar, é a satisfação, é a retenção de talentos, né? Sim, sim. Que acaba existindo, né? É você estimular, extrair daquela pessoa o maior potencial, todo o potencial que ela tenha, né? E premiar em relação àquela, ou permitir que ela participe do resultado daquele trabalho que ela desenvolveu. Perfeito, é isso aí. Bom, legal, doutor. Passou rápido o nosso bate-papo aqui, 30 minutos, que é a nossa pauta aqui, até mesmo porque o pessoal no dia da Folha aí, RH tem uma rotina pesada. Bom, queria agradecer aqui, gente, e falar um pouquinho. Para quem está aqui escutando nós, tem um livro chamado DP Estratégico, com qual eu sou autor. Então, eu falo um pouquinho mais dessa parte de benefícios, de várias oportunidades que você pode ter. Eles têm ali mais de 20, 30 que você pode colocar no seu dia a dia, mas voltado mais para o DP, um DP mais estratégico, que é o nosso tema daqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo, consultir um pouco mais a DP Parte, um pouquinho mais no perfil, e também o Dr. Renato aí, a UBS Advogados aí, para que você consiga aí, de repente, quiser implantar esse plano de forma um pouco mais, com mais tranquilidade, sem nenhum risco, né, doutor? Sim, obrigado já pelo convite e fico à disposição aqui para qualquer dúvida que surja. Combinado. Obrigado, pessoal. Bom trabalho, hein? Tchau, tchau.